plenário do Supremo deve analisar hoje os embargos de declaração que discutem a responsabilidade da União para custeio de tratamento médico e medicamentos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, esse caso já foi julgado pelo plenário? Bom, houve um julgamento e é até importante que a gente esclareça que esse julgamento ele aconteceu no plenário virtual. Como o próprio nome diz, não se trata do plenário físico, onde nós temos a reunião física ali dos 11 ministros. É um sistema informatizado que foi criado a partir de 2007, inclusive para julgamento daquelas questões com repercussão geral. O que acontece? A partir da emenda constitucional 45, houve a reforma do judiciário, de tal forma que o Supremo Tribunal Federal só pode julgar recursos extraordinários que tenham a repercussão geral reconhecida. E aqui no Supremo, quem analisa essa existência ou não da repercussão geral é o plenário virtual. Então, antes do plenário físico, efetivamente julgar algum tema, é preciso que esse plenário virtual, inicialmente, ele reconheça ou não a existência da repercussão geral da questão. Se ela não for reconhecida, ele sequer será encaminhado para o plenário físico. Se ela vier a ser reconhecida, nós temos duas situações. Em uma delas, é a possibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem, inclusive com previsão no regimento interno, de julgar também o mérito no plenário virtual. E é uma situação excepcional, ou seja, isso só acontece quando já existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal num determinado sentido e aquela decisão de mérito é só uma reafirmação de um entendimento da Suprema Corte. Se essa jurisprudência não existisse, não tiver nenhum entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação àquela matéria que teve a repercussão geral reconhecida, aí isso normalmente é encaminhado para o plenário físico. Então, nesse caso, nós tivemos uma situação em que a matéria foi submetida ao plenário virtual, houve o reconhecimento da repercussão geral e também houve a reafirmação de uma jurisprudência da Suprema Corte em relação à responsabilidade dos entes federados no que diz respeito à assistência à saúde. E o que se discute nesse caso? Bom, o que se discute é exatamente a responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal no que diz respeito ao tratamento da saúde e também fornecimento de medicamentos. Como é que tudo isso acontece? Como é que isso veio, como é que veio parar aqui na Suprema Corte esse caso? Uma pessoa, na verdade, que necessitava de um medicamento, ela entrou com uma ação na Justiça para obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Quando ela ingressou com a ação na Justiça, ela colocou que no polo passivo, ou seja, ela entrou com uma ação contra o Estado de Sergipe e também contra a União. Houve uma decisão judicial no sentido de que tanto o Estado de Sergipe como a União seriam responsáveis, solidários, pelo fornecimento da medicação. E aí, acabou que naquele primeiro momento, o Estado de Sergipe ele forneceu a medicação integralmente para depois ser ressarcido pela União. Houve o falecimento dessa pessoa que estava precisando dessa medicação e a União se recusou a ressarcir o Estado de Sergipe em relação ao custeio daquela medicação. Então, a União, na verdade, se insurge contra essa corresponsabilidade, De acordo com a União, ela entende que essa atribuição, essa corresponsabilidade, na época a decisão, inclusive, firmou que a União seria responsável por 50% do custeio daquela medicação. E que essa corresponsabilidade, então, ela não tem nenhuma aplicação. Esse caso foi para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Lá, o Estado de Sergipe acabou ganhando, realmente houve a confirmação de que a responsabilidade da União, ela permanece. E aí houve um recurso extraordinário que foi apresentado aqui no Supremo Tribunal Federal e no plenário virtual. Os ministros entenderam que aplicaram um entendimento da Suprema Corte no sentido de que essa responsabilidade é de todos os entes federados. Gisele, como é a jurisprudência do STF nesse caso e por que esse caso veio parar na Corte e vai estar na pauta de hoje? Bom, olha só, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela vinha entendendo, isso se deu inclusive no julgamento pelo plenário de um pedido de suspensão de segurança, que é uma classe processual que é possível ser julgada pelo plenário da Suprema Corte, até então, na época, era possível, no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento da medicação, pelo tratamento, ela é de todos os entes federados, eles são solidariamente responsáveis. Então, de acordo com o entendimento do Supremo, incluir a União no polo passivo de demandas dessa natureza está correto. A União ela tem que ser responsável sim, inclusive a partir do momento em que se inclui essa responsabilidade,
se está, na verdade, assegurando o que está disposto na Constituição Federal, no que diz respeito ao direito à saúde. E agora, o que acontece? A União, questionando esse entendimento do plenário virtual, apresentou embargos de declaração e o que está na pauta hoje são os embargos de declaração. De acordo com a União, esse tema não poderia ter sido discutido por meio do plenário virtual. Haveria necessidade de uma discussão mais ampla no plenário físico da Corte. Então, a União argumenta a necessidade de uma discussão ampla, de um debate amplo no plenário físico da Suprema Corte e também que há uma omissão nessa decisão no sentido de que atribui uma responsabilidade irrestrita no que diz respeito à solidariedade da União. A União entende que esse tipo de responsabilidade pelo fornecimento, enfim, assistência à saúde, deveria ser obrigação de órgãos locais. Tá ótimo, Gisele. A gente volta a falar do plenário no próximo bloco, só um minutinho. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje, na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, o marco regulatório da TV por assinatura também está na pauta de hoje, né? Também está na pauta. Nós tivemos, inclusive, no mês de junho, né, antes do recesso, os ministros, essas 4 ações diretas de inconstitucionalidade foram chamadas a julgamento. Então, na sessão de hoje, é possível que haja um prosseguimento na análise. O que se discute, na verdade? Nós tivemos aí uma lei que é de 2011, a Lei 12.485, ela dispôs sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, que são, na verdade, as TVs por assinatura. E aí, a partir da publicação dessa lei, nós tivemos a apresentação, então, de 4 ações diretas de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal e houve, então, o julgamento já se iniciou e, por enquanto, só o ministro, na verdade, relator é que se manifestou. E, de acordo com o ministro, apenas uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade, apenas um dispositivo é que deve ser julgado efetivamente procedente. Em relação a todas as demais ações diretas de inconstitucionalidade, há uma improcedência de acordo com o entendimento do ministro relator. Bom, o que significa dizer que o único ponto, na verdade, que o ministro considerou que seria inconstitucional em relação a essa lei, que trouxe uma série de modificações, seria no que diz respeito à veiculação, a um mínimo, a um espaço mínimo, a uma reserva de mercado para as empresas publicitárias nacionais veicularem dentro desse ambiente de TV por assinatura. Então, a lei estabeleceu um mercado mínimo, para esse tipo de empresa, de publicidade, e elas teriam, então, essa reserva de mercado, por assim dizer. E isso foi considerado inconstitucional porque o ministro entendeu que o que rege a nossa Constituição, o que prevalece é o princípio da igualdade. Então, só há que se falar em discriminação, em processo discriminatório, quando aquela discriminação justifica o alcance do princípio da igualdade que está previsto na Constituição. E na visão do ministro, não há que se falar em discriminação ali entre agências publicitárias nacionais ou estrangeiras, porque elas têm, na verdade, as mesmas oportunidades de acesso às TVs por assinatura, de tal forma que não seria necessário resguardar essa parcela para as empresas nacionais. Gisele, essa lei trouxe alterações significativas, né? Trouxe alterações significativas, inclusive nós tivemos, a partir da edição dessa lei, todas as regulamentações no que diz respeito à atuação da Ancine. Houve também ali a obrigatoriedade de veiculação mínima de um conteúdo nacional nas TVs por assinatura. E nós tivemos, inclusive, a partir da edição da lei, a questão da restrição do capital estrangeiro. Então, assim, com exceção daquele ponto que eu falei no que diz respeito às agências de publicidade, que o ministro Fux entendeu que é inconstitucional, todos os demais aspectos da lei que estavam sendo questionados foram considerados constitucionais. Então, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade e apenas um dos pontos de uma dessas ações é que foi julgado procedente, por enquanto, na visão do ministro Luiz Fux, que só ele proferiu o voto até então. Todos os demais aspectos, como essa questão de veiculação de conteúdo nacional, ter um conteúdo mínimo, as TVs por assinaturas, de acordo com a lei, elas são obrigadas a ter uma veiculação mínima de conteúdo nacional. Então, isso acabou sendo, na visão do ministro Luiz Fux, isso é plenamente constitucional, assim como também vedar a participação de capital estrangeiro também nesse mercado audiovisual. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas explicações sobre a pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal e a gente volta amanhã. Ok. Até mais. Até.